Bom dia, igreja. Também as nossas saudações a todos os que nos acompanham pela internet. Queremos dizer que o calor chegou, né? Nós temos tido aí até 29 graus, talvez até 30, não sei. Mas para nós aqui já é um grande calor. Então nós vemos aqui nosso irmão, o pai da irmã Rose, o sogro do pastor Daniel, e a família também está por aí, né? Então todos são bem-vindos. E vamos lembrar que fim de ano está aí, a nossa vigília, dia 31 ao dia 1º. Eu gostaria de refrisar aquilo que já foi dito, para que todos possam estar presentes, né? Ninguém invente saída, viagem, justamente num dia tão especial como é o fim do ano, quando devemos estar aqui para agradecer a Deus por todos os benefícios, por ter nos sustentado nesta fé, e a gente está aqui, cada um estará aqui para bater ponto, dizer, ainda tenho vida, né? E tomar a da Santa Ceia, é como diz o irmão Brana, algo tão importante, começar o ano, já com um ato simbólico de vitória tão profundo como a Santa Ceia. E ninguém deveria desprezar a ceia ou por qualquer coisa faltar a Santa Ceia. Como diz o profeta, quando a pessoa não toma da ceia, está na cidade, está por aí, tudo bem, é sinal de que ela não está certa. Por isso, dá uma de garrincha, né? Dibra, ao invés de tomar uma posição. Mas alguns está bem, mas também não está bem. Se não tem as coisas de Deus em primeiro lugar, não está bem. Não está bem. Então, deveria sempre tomar da ceia, porque Jesus disse que aquele que come e bebe da minha carne tem a vida eterna. Quer dizer, se não toma, como que você vai mostrar através desse símbolo que você tem vida eterna, está ligado a Deus? Agora, também, por outro lado, se toma indignamente, a coisa é para enfraquecer, para piorar, é para dar mais motivo ao inimigo ter aonde se agarrar. Mas, então, nossa reunião, a vigília, começará às 8 da noite, e nós vamos aí, eu não sei até que horas, né? Não sei até que horas, enquanto o mundo está comemorando uma aproximação, né, do fim deles, com festival e réveillons e tanta besteirada a mais, nós também estamos comemorando não o nosso final, mas a nossa aproximação daquilo que para o qual vivemos, não é? Para o nosso futuro. Então, dia 29, aliás, domingo, sem ser esse domingo de hoje, daqui a 8 dias, né? Nós teremos a assembleia. Todo ano temos assembleia para prestarmos conta a vocês e mostrar qual é os nossos planos. E avisamos aos nossos irmãos da internet que durante o período da assembleia aqui não estará sendo transmitido, né? Transmitido. Mas logo após a transmissão teremos a escola dominical normalmente. E sábado que vem, os jovens têm o culto deles. Agora nós temos hoje a mensagem, vamos seguir estudando a mensagem, ouvindo, recebendo e agindo.
Agora, não é porque nós lemos aqui, estudamos com vocês, que vocês não devam estudar. Quando você pega a mensagem, faça isso. Ore e peça a Deus que te abençoe por ela. E você leia já na primeira semana. Igual, a gente está lendo aqui com vocês, mas isso aqui eu já li, já repassei vários pontos, já meditei. Então, de uma maneira que me tem beneficiado. E você faça o mesmo. Nunca deixe o diabo dizer, eu já ouvi isso aí. Não, a palavra de Deus, quanto mais você ouve, mais você vai crescer na fé. E ela nunca é velha. Ela sempre nos irá mostrar outras coisas. Não é certo? Essa semana nós estaremos viajando. Era para mim ter viajado, mas para alguns é até surpresa, né? A gente está aqui. Mas mesmo se eu não estiver, sempre terá alguém, um dos nossos auxiliares, conduzindo os cultos. Vamos chamar o irmão Darcy e a irmã Cristina. Eles querem apresentar um tesourinho. Até pensei que já tinha apresentado faz tempo, né? Mas ali está o irmão Darcy. E o que vocês acham? Papai novo, mamãe nova, né? Olha lá, com o olho estatalado, bem esperto. Isso aí vai ser até mais esperto que o pai. Uma das coisas, só um pouquinho mais, depois vocês sentarão. Eu, pelo menos, quando eu passei a ser pai, eu compreendi mais a Deus. Eu entendo que o amor mais profundo, o mais que podemos dizer chega ao amor de Deus, entende? Apesar de ficar alguns milhões de distância ainda, é o amor de pai e de mãe. Um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira. E a nossa maneira de ver os nossos filhos é a maneira que Deus também nos vê. Vou dar um exemplo. Você gosta de ver erros em seus filhos? Vocês querem olhar para a vida deles para descobrir erro igual aquela titia cocoroca? Desculpa a minha expressão. Não, né? Sabemos que eles têm erros? Sabemos ou não sabemos? Assim Deus também sabe. Mas quando nós olhamos para ver o quê? Mais virtudes. Não é isso? É para ver virtudes. E como que essas virtudes nos fazem inchar o peito, nos agrada? Alguém vem falar bem, olha, teu filho é um homem, tua filha que é uma donzela, é uma verdadeira daminha. Como que aquilo simplesmente deixa o pai, a mãe, como diz, é o meu filho, é a minha filha. Mas quando alguém diz, olha, o teu filho, é igual você mastigar uma pedrinha, né? É horrível. E quando você corrige, é você. Mas você não gostaria de ver um estranho bater neles, corrigi-los. Assim Deus nos corrige porque somos filhos. Mas eu recordo da Escritura nos dizer que quando Israel era corrigido por Deus, Jerusalém chegou a ser destruída, porque a paciência de Deus foi provada, né? E os vizinhos adversários deram pulo e se alegraram. Deus simplesmente voltou e disse, vocês não deveriam fazer isso. Bem-aventurado quem pegar os vossos filhos, os amonitas, e der com a cabeça deles em pedras. Vocês não deveriam se colocar nas encruzilhadas e pegar os fugitivos e entregar os inimigos. Irmãos, ninguém deve sentir prazer na derrota de quem quer que seja.
É como diz o irmão Brana, se eu sentir esse prazer, eu tenho que fazer uma viagem ao Calvário. Sentir prazer na humilhação de alguém. Sentir prazer, porque às vezes Deus está corrigindo o irmão ou a irmã. Nós não temos motivos também para sermos corrigidos? Ninguém é melhor do que ninguém. Então, o cristianismo deva ser praticado. E assim, irmão Darcy, irmã Cristina, vocês vão sentir fortaleza na vossa vida espiritual, porque vocês têm agora alguém, e o amor por este alguém, os cuidados por este alguém. E lembre-se sempre disso. Nada mais, isto é uma pequenina sombra do grande amor divino para conosco. Deus abençoe. Então, é o Abner Gabriel Quadros. Foi um general de Davi, né? Veio no meio da estrada, né? Não saiu igual. Levante vossas mãos. Pai querido, aqui está o pequenino Abner Gabriel Quadros. É a alegria dos seus pais, é o presente que o Senhor lhes deu, e eles trazem o seu grande presente para ti, porque antes de estarem nas mãos deles, eles querem que esteja nas tuas mãos, sob os teus cuidados. Que o Senhor guarde não só o seu corpo de enfermidade, mas o seu espírito, a sua vida. Se houver tempo para crescer ainda, Pai, que permita o Senhor que ele cresça com a tua marca em sua alma, como a propriedade de Deus, e que as coisas do mundo estejam longe dele. Dá saúde aos nossos irmãos e abençoe, Senhor, este lar com sabedoria, para que eles criem o seu pequenino. Em nome de Jesus pedimos, receba, Senhor, o Abner. Amém. Deus abençoe. Já. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 9. Nenhum pastor deve esconder as mensagens do seu povo. Nenhum. A Igreja Católica, que escondeu a Bíblia do povo, destruiu, e então substituiu a Bíblia com suas interpretações, com seus purgatórios, suas crenças errôneas. E qualquer pessoa que esconder as mensagens, que diz que é da mensagem, esconder a mensagem, ela simplesmente está querendo substituir a mensagem do profeta. Dá para o povo aquilo que lhe convém dar. E eu tenho dito e volto a reprisar, não importa a cor da capa, de onde venha, se é mensagem, vem. Bem-vinda. Uma certa vez, quando estava conversando com o irmão José Brana, havia uma mensagem que foi traduzida já do espanhol para o português e faltava até algum parágrafo. E ele pegou aquela mensagem e disse, eu não quero que faça. Tem erros aqui. E de fato tinha, depois fomos ver. Daí eu disse, irmão José, eu prefiro ter uma mensagem 95%, até menos, do que não ter nenhuma. Do que não ter nenhuma. Então a mensagem, ela é o pão da noiva. Ela é o pão da noiva. E, na verdade, todo membro, se algum dia, se eu fosse a ovelha de um pastor
que me privasse disso, eu diria, irmão, você não tem direito. Afinal de contas, eu sou um seguidor desta mensagem. O meu pastor é o irmão Brana, através de ti. Você não pode privar. Se o próprio Deus deu para que isso fosse repartido para o seu povo, então vocês adquirem essas mensagens. Amém? E estude. Quantos de vocês estudaram já essa mensagem? Não, vou fazer o contrário. Quem que ainda não estudou? Levante a mãozinha, deixa-me ver. Ouvindo, recebendo e agindo. Levante a mão. Deus abençoe pela sinceridade, mas eu espero que outra vez você não levante a mão, tá? Romanos capítulo 9. A partir do verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Podeis assentar. As crianças podem descer e que Deus abençoe a sua palavra nesta manhã. Antes de entrarmos na leitura, prosseguirmos com a leitura, como eu digo, eu gosto das coisas espirituais, eu gosto de comer devagar. Às vezes sou apressado no natural. Mas vamos entender para que você saiba melhor sobre a leitura. Há um ponto muito difícil para muitas pessoas, é a predestinação, eleição e predestinação. Eleição aponta para a pessoa, predestinação aponta para o destino. Porque se você tomar de uma maneira radical as Escrituras, quando Deus diz: terei misericórdia que eu tiver, tal, e não depende de quem quer nem de quem corre, a eleição, então fica parecendo o seguinte: Deus dizendo: eu quero salvar o José, mas o João não. Eu quero o Manuel, mas o Pedro não. Eu quero a Maria, mas a Joana não. A predestinação, ela não é vista dessa maneira. Quando Deus fez o homem, deu ao homem o livre-arbítrio, a livre vontade de escolher. Esse é um ponto que Deus não interfere. Deus coloca diante da pessoa suas promessas, como alguém que está tentando conquistar o coração de alguém. Vamos dizer, suas flores, suas bênçãos, suas promessas, entende? E o diabo também faz o mesmo papel, coloca a sua mercadoria. Agora, depende da pessoa saber o que ele quer, o que ela quer. Mesmo se você deseja fazer uma coisa que não é correta, Deus te dá sonho, te adverte, te mostra que você não está bem. Às vezes você, minha irmã, sonhou já vestida de calça de homem, né? Isso quer dizer, você quer ser o sim senhor da casa, a autoridade, né? É uma advertência.
cortada cabelo, mostra o desrespeito. Então, mas se a pessoa no fundo quer mesmo, é como diz o irmão Brana, Deus não pode fazer nada, porque você é senhor do seu livre-arbítrio. Por isso a pessoa tem que arcar com as consequências. Porque se Deus determinasse coisas erradas, você seria justificado por pecar, e Deus seria o promotor do pecado. Então, as coisas não é assim, é porque você que decide. Deus colocou os dois caminhos diante de Eva e Adão. Fosse eu ou você, nós não deixaríamos o perigo perto dos nossos filhos, mas esses dois caminhos estão diante de cada um de nós. E vemos que essa lei da decisão batalha dentro de cada um. O bem que eu quero fazer, Paulo diz, Romanos 7, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Vejo que em mim que há uma outra lei. Agora é você que decide. Então, tanto os homens como os anjos são seres inteligentes, são os únicos possuidores do livre-arbítrio. Agora, como pastor, devemos entender a predestinação. Quando eu vi o profeta mensageiro explicar que a predestinação é pela presciência de Deus, quer dizer, pelo pré-conhecimento que Deus tem das coisas, porque Deus conhece o fim antes de haver o início. Para Deus não existe barreira, parede. Para Deus não existe o passado, não existe o futuro. Para Deus tudo está presente. Então, veja vocês, que Ele é onisciente, Ele conhece. E o que faz Ele ser onisciente é a sua onipresença, porque Ele está presente. E o que faz Ele ser onipresente é a sua onipotência. Por isso a Escritura diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se fosse uma trindade, teria que ser trisciente, tripotente, tripresente. Não é certo? Mas, vamos dizer o seguinte, Deus viu cada um de nós caminhando. Viu que estivemos no lodo, no pecado, e viemos para o caminho. E mesmo no caminho temos as nossas horas de arribada, né? De vitórias e alegria. De vez em quando mergulhamos aí numa nuvem escura. E até mesmo aqueles que tropeçam e caem. Mas isto não quer dizer que não é um eleito, que não é uma eleita. O que é que prova que esta pessoa é eleito ou não? Para mim, é a natureza. Entende? A pessoa ela vai se levantar, vai passar vergonha, se expurga, se limpa daquilo, sacode a poeira, nem que rengando, mas vai caminhando. O importante é não morrer. É não morrer. Estamos numa guerra. Se cuida, o diabo pode te deixar paraplégico, pode te quebrar uma perna, te arrancar um braço. Mas mesmo assim, o importante é não morrer. Então a pessoa levanta. Aí está a característica de um eleito. E Deus viu que ela levantou e seguiu remando, seguiu avançando. Agora, se a pessoa ela cai e diz, eu não sou, eu não sou eleito, e se eu for, eu estarei lá. Aí está a característica de que não tem uma semente de Deus nela. E o tempo prova que não tem. Porque o eleito, se ele cai, ele logo se levanta. Ele não fica aí prostrado ano após ano. A característica disso aí é que mostra que a pessoa não tem nada de Deus. Então, irmãos, vendo estas coisas, é que nós vamos ampliando
o nosso compreensão, nosso entendimento, e ao mesmo tempo sabendo que somos como qualquer um outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Então Deus vê esse caminhando, e que você chegou na linha final. Então o que fez Deus? Escreveu no livro da vida do Cordeiro o teu nome com o sangue de Cristo, que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Isso mostra, na mente de Deus ele foi sacrificado, porque na verdade foi sacrificado ainda não faz 2000 anos, não é isso? Mas na mente de Deus antes. Por isso que ali está o eleito como uma semente. Deus viu. Deus viu. Tomou um caminho aqui, pegou o caminho certo, meio esteve... Mas não importa se seja como o ladrão da cruz. Chegou na última hora, mas chegou. Mas nem todos temos a mesma oportunidade. Não é certo? Então é pela presciência. A eleição ela é vista por isto, pela presciência de Deus. E em nossa leitura, segundo o que lemos e segundo a mensagem que já estudamos, Esaú e Jacó, filhos de pais santos, Isaque e Rebeca. E veio um que era espiritual e o outro que era carnal, gêmeos. Cresceram debaixo da mesma tenda, amamentaram no mesmo seio, dormiram, vamos dizer, em cima da mesma almofada, brincaram juntos, cresceram juntos, mas um era e o outro não. Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Antes deles saberem o bem e o mal. Como que Deus vai fazer isto? É porque Deus sabia a trajetória que cada um escolheria. E o que representa esses dois jovens? Eles são sombras do que passa no ventre da igreja, no mundo dos crentes. Quando Deus envia uma palavra no seu devido tempo, ele produz um filho carnal e produz um filho espiritual. Toma da mesma ceia, tem o mesmo pastor, senta-se nos mesmos bancos, canta os mesmos hinos. Mas vamos observar uma coisa. Um é espiritual e Deus ama, e o outro não. Vamos analisar sobre Esaú. Esaú nasceu com o direito da primogenitura. Quer dizer, o filho mais velho. E uma vez sendo primogênito, ele teria o direito de herdar os bens. Ele teria os direitos das bênçãos espirituais sobre aquela tribo. Ele seria um tipo de guia e sacerdote da tribo. E como Deus escolheu Abraão, para que através de Abraão viesse a semente da mulher, viesse Cristo. Olha que privilégio! E aquela semente de Abraão foi para Isaque, a promessa, e agora Isaque tinha 2 filhos. E essa linha da promessa tinha que ir por um deles. Mas não é por uma pessoa ter a primogenitura, ou nascer com a primogenitura, que ela vai herdar. Nós observamos que o pecado, a negligência,
ela tira o direito de receber essas bênçãos, a primogenitura, que para nós a primogenitura é o Espírito Santo, é receber as promessas de Deus. O Espírito Santo, uma vez recebendo este penhor, somos herdeiros de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Diga amém. É isso que aponta a primogenitura, é o teu direito. Agora não é porque aceitou a Cristo, veio para o Evangelho, conhece a verdade, que a pessoa vai herdar, ter o Espírito Santo, o novo nascimento e ter o penhor de Deus. Isso vai depender da sua dedicação, da sua inclinação, da sua obediência. Então veja vocês, todos têm o direito. Esaú tinha o direito, mas ele não se interessava. E quem olhava pelo natural, ele era um irmão, cuidava dos seus velhos pais, conseguia caça, carne, fazia o guisado que o seu pai gostava, era trabalhador. Olha bem, era trabalhador, era um homem da lavoura, era um homem que cuidava das coisas. Muita gente pensa que o trabalho é uma característica espiritual. Mas lembre você, Esaú não importava com essa coisa espiritual, ele não importava com essas promessas de Deus que a primogenitura oferecia. Ele não importava. E olha bem, ali estava Esaú, um verdadeiro filho, vamos dizer. E Jacó era aquele tipo daquele malandrão, ali ao redor da tenda, mexendo pela cozinha, ao redor do curral, não é? Na barra da saia da mamãe. Um espertão que só vivia olhando para dar uma jacosada. Mas uma coisa é, Jacó ardia por dentro. O desejo de ter esta promessa, que o Cristo viesse na linha dele. Jacó coçava a cabeça, Jacó perdia o sono. Como que eu vou fazer isso? Meu irmão tem o apoio do meu pai, um dia meu pai vai abençoá-lo, e eu vou ficar onde? Mas aí chegou, olha bem, chegou um dia. Abraão, Sara havia saído, os empregados, vamos dizer que era feriados, e já Abraão foi visitar os vizinhos. E já Esaú foi fazer uma caçada, veio lá da lavoura, sei lá de onde. E quando chegou em casa, doido de fome, sentiu o cheirinho, né? Havia um revirado de feijão, de lentilha, né? Feijão miúdo. E para uma pessoa com fome, não tem melhor tempero, melhor comida do que estando com fome. Oh, mano, você é demais, né? Vamos dizer que falava a linguagem hoje. Você é demais. Tem aí o suficiente para mim também? Oh, não. Você come demais, mal dá para mim, quanto mais para você. É só um pouquinho, só o que sobrou. Não tem nada, não ficou pão, não tem bolacha, não tem nada. Vamos fazer amanhã que vamos fazer o rancho. Mas eu não aguento, homem de fome, você vai ter que repartir comigo. Não, nem pensar. E a insistência de Esaú, por fim, Jacó disse: olha, vamos fazer um negócio? Ambos eram ricos. Que negócio? Você quer aquele touro, aquele camelo, aquelas ovelhas? Você quer o quê? Você sabe que com a fome a pessoa entrega tudo. Não, eu quero a tua primogenitura. Sabe o que Esaú fez? Pensei que você era mais sabido. Você é um tolo.
do que me adianta a primogenitura. Leia lá o que ele fez. Se eu estou morrendo de fome, eu te dou. Então passa para cá a comida. Não, não. Jura primeiro. Faça o juramento. Então, e ele jurou e vendeu a primogenitura dele. E sabe o que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia diz: e ninguém seja fornicário. Hebreus 12, do 16 ao 17. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por uma já vendeu o seu direito de primogenitura. E tem gente que vende o direito de primogenitura por muito menos. Por um espírito de futebol, por uma internet mal usada, por um vício, por um prazer carnal. Vende por muito menos. É isso. Por isso a Bíblia diz como foi um profano. Profanou uma promessa que Deus havia dado. Pisou, rejeitou, virou as costas. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quer dizer que não é só lágrimas, não quer dizer que representa um genuíno arrependimento. Você vê os artistas chorar assim, ó, de cara aberta. Atrizes e atores, né? Então, irmãos, essa luta, ela sempre tem estado de pé. Existem as virgens prudentes e existem as virgens loucas. E a diferença está em quê? No ponto doutrinário lá, porque alguém sabe mais. Não, a diferença está no azeite, no Espírito Santo. Aí é que está a diferença. Agora vocês podem observar que quando Rebeca estava esperando o filho, e a coisa havia uma briga dentro dela. Era chute, soco de todo lado. Ela foi e perguntou a Deus: o que é que tem? Deus disse: é que tem 2 nações no teu ventre. E o maior vai servir o menor. E na hora de nascer, já vieram brigando. Jacó tentou passar na frente, por fim Esaú saiu e Jacó nasceu já agarrado no carcanhar dele. Olha que o Jacó era Jacó, queria ter a bênção. Então é o que Deus valoriza, é esta demonstração de fé na sua promessa. E que você faz de tudo para obtê-la. Depois Jacó enganou com Rebeca, mas ele pegou o que era dele. Ele pegou o que era dele. Agora aquela primogenitura nele fez ele ficar orgulhoso. Quando ele encontrou Esaú, ele se ajoelhou e disse: meu Senhor. Fez ele ser mais espiritual. Eu gostaria de entrar nisso, mas quero concluir que uma pessoa pode perder o direito. O pecado tira, a negligência tira o direito de receber o Espírito Santo. Vocês vejam, nos filhos de Jacó foram 12. Quem era o primogênito? Diga. Rubens, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, não é? Rubem perdeu a primogenitura porque subiu na cama com a concubina de seu pai e foi amaldiçoado. Teria que ir para Simeão e Levi, perderam, porque depois de Jacó fazer as pazes com aquela gente da cidade, um rapaz
que deflorou Diná. Levi e Simeão e Levi, irmãos de Diná, entraram ali nas hora mais frágil do povo e matou todos os homens. E veja que nas bênçãos que Jacó proferiu aos seus filhos, eles foram amaldiçoados, perderam a primogenitura. Vemos que mais tarde essa primogenitura veio a José, para os filhos de José. Mas o que fez Efraim? Entrou na idolatria, perdeu a primogenitura. E creio que o Salmo 78, sei lá, por aí assim, mostra que Judá ocupou esse lugar. O cetro não sairia da mão de Judá. Por isso, Cristo veio através de qual linha? Judá. Qual a tribo de Israel que hoje representa a nação toda? Judá. Quer dizer, pastor, que uma pessoa perde a primogenitura, perde o Espírito Santo por causa da desobediência? O Espírito Santo é dado aos que obedecem. Irmãos, isso é tremendo. Então, vamos voltar aqui rapidamente. É pena que a gente faz dias que começamos essa leitura, né? E temos que relembrar. Esaú e Jacó representa, como diz o profeta, na mensagem ouvindo, recebendo e agindo. Representa essas duas grandes forças religiosas que têm caminhado desde, vamos dizer, o Jardim do Éden, através de quem? Caim, Abel, Ismael, Isaque, Jacó, Esaú. Quando Cristo veio, o anticristo veio também, entende? E a verdade é que os apóstolos combateram esse espírito errado. Por isso, nas eras da igreja, quando se dirige a era a era tal, Deus fala, Ele não está falando só para o eleito verdadeiro, Ele está falando para a falsa vinha também. Porque ela diz que é verdadeira, então Deus responsabiliza a todos. É o joio ao lado do trigo. Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Não, deixa ali, porque às vezes as raízes estão entrelaçadas, né? É filho, é pai, é mãe, é sei lá mais quem. Deixa com que a bênção do céu venha, a chuva, venha o sol, Deus vai dar o crescimento, mas lembre-se, é Deus que faz a separação, é a palavra que vai separando. E no final, o joio será recolhido em feixe, é isso que diz a Bíblia? Para quê? Para ir para o céu? Para o fogo. Quer dizer, a coisa tem que fazer os feixes, os magotezinhos ali, os grupinhos. Eu não creio em grupo. Eu não creio em grupo. É como diz o irmão Brana aqui, ó. O homem não é propriedade da igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus, filhos e filhas de Deus. Nós lhe pertencemos porque somos comprados por um preço. E que preço precioso, o Filho de Deus. Então, reúne-se um grupo ali em torno do companheirismo. Que tipo de companheirismo? Mombrana diz sempre assim, companheirismo ao redor da palavra. Vê se nas boates não há companheirismo, nos campos de futebol, nos bares. O diabo tem seus companheirismos.
Agora veja vocês, é o grupos. Mas o verdadeiro eleito, ele não tem o coração dele ligado a isto. Você vai ali no grupo assembleiano, você acha que quem não é assembleiano está um pouco para lá do inferno. E assim também, mesmo dentro da mensagem, formando grupos. Se a pessoa forma um grupo, irmão, ela só pode ter companheirismo com aqueles daquele grupo. Eu não creio em grupo doutrinário, eu não pertenço a nenhum. Entende? Eu me identifico com a palavra, as escrituras, a mensagem. Agora, quem tem espírito disso e acha que estando ali estão seguros, olha, se Deus fosse respeitar grupos dentro da mensagem, o profeta, Deus não teria condenado os grupos religiosos. Batista, metodista, são todos grupos mais velhos, mais grandes. Então, você conheça para quem você está olhando. Essas duas vinhas têm vindo. Nunca a falsa, com todo esforço, tem procurado destruir a verdadeira. E não tem podido. No transcorrer das eras. Também a verdadeira nunca tem podido converter a falsa. E agora estamos chegando aonde? Numa hora final. Deus enviou um profeta com sinais, tudo, mostrando que logo haverá um desafio no Carmelo, como Elias desafiou os profetas de Baal. E Deus haverá de derramar o seu espírito sobre a sua noiva, e diz ele que depois dela ferida, ela irá ao lar. Sim, porque aqui não há mais lugar para ela. Mas para onde vai os demais? Para a tribulação. Então veja, é esse espírito que começou no Jardim do Éden, que até hoje segue. Essas duas grandes forças, Esaú representando, como diz o profeta aqui, Esaú verdadeiramente representou o crente carnal. Ele era um homem terreno e era da terra, muito inclinado à religião. Não confunda religiosidade com espiritualidade. A religiosidade até parece que é mais espiritual do que o espiritual. Um dia eu vou explicar para vocês essa diferença. Esaú representa o crente carnal, mas Jacó, seu irmão gêmeo, por eleição que era por predestinação, pela presciência, veio ao mundo e foi um homem espiritual para representar as pessoas espirituais. Parágrafo 17. E a pessoa espiritual está baseado na revelação, porque a revelação não é o entendimento intelectual. A revelação é um entendimento sobrenatural, que vem não na cabeça, mas na alma da pessoa e prende. São Mateus 17. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja, Jacó, diz o profeta 20, a Jacó isso significava para ele a primogenitura, significava muito para ele, mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Então a primogenitura não significava nada para Esaú, ele a desprezava. E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito da primogenitura. E a primogenitura é o Espírito Santo. Sabemos disso.
E o crente carnal despreza, e ele diz: aqueles dias são passados, não há tal coisa como receber o Espírito Santo, isso foi lá atrás, nos tempos dos apóstolos. Veja só, agora o profeta, no parágrafo 25, um parágrafo tão marcante, bem, irmãos, eu peguei uma gripinha, quem quiser tem semente, viu? Diz o profeta uma coisa tão profunda aqui, ó. Uma mente carnal quer que Deus desça primogenitura ao seu nível. Quer dizer, querem Deus, querem o Espírito Santo, mas no seu nível. Nível carnal, nível natural, um nível de um semi-convertido ou inconverso, né? Ainda não foi convertido. As pessoas, geralmente, há pessoas que querem que Deus desça do seu nível para lhes abençoar, para lhes salvar, mas se quer, tem que ser como eu quero. Por isso estão insatisfeitas, porque o caminho é estreito. Quero ser... Vamos abrir mais, tem pouco espaço. Tudo é proibido, não posso mais fazer uma festinha, não posso mais isso, não posso mais aquilo. Irmãos, pode, só não como cristão, como uma cristã, mas pode. Esse negócio de machismo, esse negócio de feminismo, irmãos, quais são os princípios da Bíblia? Deus não poderá operar se a igreja não entrar pelos princípios de Deus. Você tem seus princípios pessoais, você não abre mão e Deus vai abrir para te agradar? Deus vai se vender? Afinal de contas, é nós que temos que nos converter a Ele, não Ele se converter a nós. Uma mente carnal quer que Deus desça primogenitura ao seu nível. Mas olha o que diz o profeta: mas para mim, e eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenho que fazer ou o que eu tenho a dizer, como eu tenho de aqui agir. A única coisa, eu a quero. É igual Jacó, eu quero. E isso significa mais do que minha popularidade, isso significa mais que o meu trabalho, isso significa mais que minha mãe, significa mais que minha mulher, mais que meus filhos, mais que todos os amigos que eu tenho. Deixe-me ter essa primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos. O que quer que ele requeira, se é cair no pó, se é falar em línguas, se é correr pelo edifício e agir como um maníaco ou ficar de ponta cabeça, não me importa o que seja, contanto que eu consiga tê-la. Esta é a questão principal. Este é o povo de mente espiritual. Eles querem a primogenitura, seja como for, eles a querem. Então, logo eles a consigam, isso provoca a mesma reação que houve naquela família. Finalmente vai chegar um ponto onde virá uma separação. Aconteceu com Jacó. Quando ele obteve a primogenitura, ele passou a ser perseguido pelo seu irmão. Ele teve que se separar. Mas Deus, às vezes, isso significa caminhar sozinho. Receber a Deus, andar com Deus, receber o Espírito Santo, às vezes significa caminhar sozinho, dentro de casa. Uma esposa espiritual com marido de mente carnal religioso. Tem que caminhar sozinho, sozinha, minha irmã. E você realmente recebe o direito de primogenitura.
Quando você recebe, não se importa de caminhar sozinho. Se os vizinhos não te convidarem mais para o jantar, se ninguém quiser ter mais nada com você, que diferença isso faz para você? Contanto que você tenha o direito de primogenitura, essa é a principal conquista de sua vida. Contanto que eu seja nascido do Espírito Santo, que diferença isso faz? Desde que eu esteja no meu caminho para o céu, que diferença faz o que as pessoas dizem? Dizem, contanto que estejamos caminhando no Espírito, e todos que são nascidos do Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, sempre caminhando na linda luz da santidade, limpeza. Então, diz o profeta, parágrafo 30, foi onde nós paramos aqui, que todo reavivamento que nasceu no mundo gerou o quê? É como a mãe que dá luz a gêmeos. Todo avivamento vem por Deus, o avivamento espiritual. E todo ele representa o quê? Gera o quê? Gêmeos. Quer dizer, há o revelado, há o espiritual e há o de mente carnal, natural. Isso, nos dias de Lutero, veio gêmeos, o verdadeiro luterano, cristão, e o falso. Entre os pentecostais vieram os verdadeiros e os falsos. E mesmo na mensagem, irmão, eu quero dizer uma coisa. Nós não devemos ser tão infantil, ingênuos, porque se você olhar assim, você vai ser decepcionado, igual eu já fui, muitas vezes, antigamente. Dentro da mensagem todos têm que viver com a propaganda do seu Lula, na paz e amor. Né? Paz e amor. Seria para ser assim. Teria que ser. Mas olha dentro da Bíblia como Paulo, Pedro, João combateu os espíritos errados dos seus dias. João chega a dizer, muitos anticristo têm surgido, saíram do nosso meio, porque não era do nosso. Anticristo quer dizer antipalavra. Não é o ímpio, não é o ateu, o comunista. Esse nunca foi cristão. Ser anticristo, primeiro tem que dizer que é um cristão. Anticristo é antipalavra. Mas todos cremos na mensagem, no mensageiro, isso, aquilo. Irmãos, ninguém sabe quem é quem. Por isso você tem que assegurar o teu coração com Deus e a tua vida e dar testemunho, com o passar do tempo, provar que você tem sido provado e aprovado. Amém? Então, quantas decepções, quantos problemas. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia nos diz, Deus sabe quem são os seus. E o que profere o nome de Cristo, aparta-se do pecado. Deus conhece. Então, aí está uma característica, né? Aparta-se do pecado. Não vamos ser ingênuos. A guerra intestinal, a guerra civil, quando eu estive em Angola, Moçambique, eu estava em pura guerra civil. Como é triste uma guerra civil. Guerra civil é guerra entre irmãos. Estava em um lugar ali, me falaram de um irmão, que o próprio irmão moçambicano pegou ele, cortou o nariz, cortou as orelhas, cortou os lábios, ficou aquela catinga. E disse, não, nós vamos te deixar sorrindo o tempo todo. Isso não acontece nem com o lá de fora, mas a guerra civil é uma guerra maldosa. Você já viu briga de irmãos?
Quando briga com o lá de fora, não é tão violento quando com briga entre irmãos. Às vezes o pequenininho de nada vai com tudo em cima do grande. É assim. Não há respeito, não lembra que somos irmãos, e aí por diante. É horrível, por isso que a pior coisa. E quando dá uma guerra civil, o que acontece? As pessoas exilam para os países, vão embora. E quando há uma guerra externa com alguém, o que acontece? Une o povo. Se a igreja soubesse que o seu inimigo é aquele lá de fora, não o seu irmão, não a sua irmã, o profeta sofreu muito e Deus sofre com isso. A oração de Jesus foi pela unidade da igreja. Agora, como poderá ter uma unidade se não há o mesmo Espírito? Poderão dois andarem juntos se não estão de acordo? Agora, conheça-te a ti mesmo. Conheça o Deus a quem você serve. E caminhe seguro do teu relacionamento com Ele, do teu arrebatamento. Caminhe seguro. Amém? Isto é a coisa mais importante. Eu estou tomando o meu tempo, parece, mas um pouquinho mais. Não é aquela fome intelectual. Existe uma fome intelectual. Por Deus. Pessoas que sempre estão com fome, come, parece um animal, um cavalo, come o dia e noite, parece que nunca se sacia, né? Come, tem uma fome intelectual. O profeta nos fala sobre isso, mensagem véu adentro. Nunca se satisfaz, nunca estão cheios, nunca se assenta, se tranquiliza, nunca estão satisfeitos, sempre estão famintos. O profeta diz, é porque eles estão ainda no acampamento lá fora, não entrou além do véu. Quando entra além do véu e chega na presença da glória de Shekinah, a presença de Deus, a presença de Deus está ali dentro. É ali onde está a nossa primogenitura. Aí você entra, o véu te cobre atrás. Aquilo é prova de ruído. Pode ver que era feito com peles de golfinhos, texugos, mostrando a intenção de Deus de viver atrás de pele branca, pele morena, pele negra, pele enrugada, pele esticadinha, bonita, novinha, né? Deus vive na sua igreja. E quando Ele está dentro, você tem segurança, você tem... Olha, não importa se a chuva caia de baixo para cima, ou se vem de canivete no lugar de chuva. O que aconteça, você está descansado. Isso é na alma. A tua alma se saciou com a presença de Deus. Agora, essa busca de intelecto e conhecimento e querer, não é isto que Deus quer de você. Filho meu, dá-me a tua cabeça. É isso? O que é que diz? Dá-me o teu coração. É ali onde Deus habita. Então não confunda, irmãos, uma fome intelectual, quer saber, quer ver, quer isso, quer aquilo. E o meu conselho é esse: procure servir melhor a Deus e agradar o Senhor em todo o tempo. Porque a fome intelectual, ela nunca vai te deixar satisfeita.
quer conhecer todos os mistérios, quer saber disso, quer explicar aquilo, e leia a mensagem com propósitos convenientes, egoístas. E você sabe o que acontece? Vamos dar um exemplo. Pessoa enche a mente de pipoca, de coisinhas próprias, e acha que com isso está por cima. É mais cristão do que os demais. O profeta diz, não é o quanto você conhece da palavra, mas até que altura vive o autor dela em você. Isso é o importante. Mas a mente intelectual se coloca lá de cima, em cima de um salto alto, não de 15 centímetros, mas de 1 metro, né? E olha de baixo para cima. Aliás, de cima para baixo. Isso que pregou, isso aí é ABC, eu estou por cima. Sobe no salto de orgulho, né? Eu estou por cima. Isso aí que falou, isso é segundona, é primeirona ainda. Nós estamos na terceira, lá em cima. Estamos lá em cima. Começa a julgar. Lá em cima da onde? Em cima de um orgulho. Porque se você olhar dentro da Bíblia, então Pedro, Paulo, todos eles foi segundona. Aliás, nem segundona, primeirona. Mulher, obedeça ao vosso marido. Marido, ame vossa esposa. Filho, obedeça aos pais. Ande isso, faça isso. Apartai-vos. Até o João que viu até os sete selos. Amai-vos uns aos outros. Quem não ama seu irmão, quem vê. Como vai amar Deus que não vê? E isso, irmãos, é um espírito. A pessoa, se não cuida, é tomada por um espírito. E acha porque sabe ler, pode humilhar o que não sabe ler. E eu digo para vocês uma coisa. É mais fácil um tolo, um simples, um bobo, vamos dizer, ser salvo do que o inteligente. Porque a Bíblia diz que o caminho é tão simples que nem o tolo erra, mas o sábio passa longe, porque tem os seus próprios pensamentos do que aquilo significa. Por isso, quando o profeta pregou os selos, a primeira mensagem é Deus escondido e revelado em simplicidade. E quando ele terminou de pregar os selos, a primeira culto que ele fez fora, de novo ele pregou a mesma mensagem. Para mim, fechou. E durante o tempo que ele pregava os selos, ele dizia, tudo isso está baseado na simplicidade. Não sei o que querem, tanta coisa, né? Eu prefiro olhar para baixo. Você não olhe para cima para encontrar Deus, olhe para baixo. Porque Deus está nas coisas pequenas, nas coisas miúdas. Deus está nas coisas simples. É isso, irmãos, olhe para baixo. O caminho de subir, diz o profeta, é descendo. Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Certa vez, John Wesley, eu estava lendo um artigo sobre ele, e dizia que ele estava descendo um pequeno caminho, o 31. E ele estava como que protestando contra a igreja anglicana por seus pecados e coisas que eles estavam fazendo. E eles o chamaram de louco. Deixa-me só explicar aqui. A igreja anglicana, o papa dela, o que comanda ela, é a rainha da Inglaterra. Quando é o rei, é o rei. É o chefe máximo. Esse problema aconteceu no tempo da Reforma, com Henrique VIII. Henrique VIII, o rei da Inglaterra, de início ele foi chamado defensor da fé cristã, porque bajulou o Papa. E aí ele até escreveu, através de Thomas, que mais tarde ele
cortou o pescoço dele também, contra Lutero. Você sabe o que Lutero respondeu? Que urro de jumento eu ouço vindo vindo da Inglaterra. Chamou o rei de jumento. Mas acontece que o rei tinha sua esposa e não lhe dava filho. E ele queria casar com alguém que lhe desse um filho. E ele encontrou uma de origem francesa chamada Anna Bolena. E ele queria que o Papa, então, divorciasse, aceitasse. E o Papa não aceitou que ele se separasse da esposa. Sabe o que ele fez? Fica para lá, no teu Vaticano, e eu fico aqui. E pronto, manteve os mesmos bispos, e padre que não aceitou, foi expulso, foi morto e escorraçou. Até hoje eles ainda dominam. E por onde eles conquistaram, como a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países passaram a seguir a religião anglicana. Mas a autoridade maior é o rei ou a rainha. E quem controla é o bispo de Canterbury. Então tá bem. É só para você saber que ela é uma igreja diferente. O Wesley simplesmente estava condenando a igreja oficial, a anglicana. E foi justamente pela perseguição deles, foi que eles saíram, um grupo, 2 navios cheios de irmãos, saíram de lá e vieram para as terras americanas, e nasceu a América do Norte, que não é anglicana. Entenderam agora? Então vamos aqui. E todos que viverem piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Você será desprezado e desculpa, irmãos. E rejeitado. E se eles chamaram o senhor da casa Belzebu, quanto mais eles chamarão os seus discípulos. E havia um desses oficiais da igreja anglicana, um homem enorme. Viu John Wesley vindo e ele era um homem, e John Wesley era um homem pequeno. Então esse grande sujeito, por si próprio, simplesmente bloqueou o caminho. O senhor Wesley caminhou até perto dele e não conseguiu passar por ele. Ele disse: com licença, senhor, você poderia chegar para o lado para que eu possa passar? O homem respondeu: eu nunca saio do caminho para um tolo. O senhor Wesley, educadamente, tirou o chapéu, contornou e disse: eu sempre saio. Então, eu acho que isso encerra o assunto. Ele sempre sai. Quer dizer, o de mente espiritual, ele sempre... Agora, essas diferenças sempre têm existido desde Caim e Abel. Caim e Abel, os primeiros seres humanos que produziram vida na terra. Adão e Eva trouxeram 2, um de um tipo e o outro de outro. Houve Caim e Abel. Houve Esaú e Jacó. Ao longo de toda a linha, sempre houve isso, os 2 espíritos guerreando um contra o outro nas igrejas. Nós tivemos bastante disso. E sempre chegou a um ponto onde teve que haver um tempo de separação. Abraão e Ló saíram para encontrar a cidade cujo construtor o Criador era Deus. Ló era um personagem carnal. E, enfim, chegou a um ponto em que Abraão e Ló tiveram que ser separados. Antes que Abraão pudesse obter a promessa, eles tinham que se separar um do outro. E então, e assim nesta noite, vocês têm que se separar das coisas do mundo. Aí está o tipo, né? Vocês têm que andar como cristãos. Eu realmente creio em cristãos tendo companheirismo,
Com cristãos, sim, Senhor. Vocês não podem andar juntos a menos que estejam em acordo. E você concorda, em primeiro lugar, com Cristo. E todo homem que concorda com Cristo vai concordar com você. Vamos parar só um instante no 35, né? Não ter prazer de andar com um cristão, um genuíno cristão, e ter prazer de andar mais com aquela vizinha ímpia, nem para em casa, minha irmã, fica mais na casa alheia, comendo aqui, é porque o espírito se adapta. Então, veja, isso demonstra o que está dentro da pessoa. Aquilo puxa, ela se alimenta, por isso que gosta daquele tipo de coisa. Ele gosta daquele tipo de assunto, aqueles tipos de companhias erradas. E mais diz o profeta, você tem que se separar das coisas do mundo. Você tem que andar como cristãos. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, diz a Bíblia, o amor do Pai não está nele. E Abraão e Ló tinham que se separar antes que Deus pudesse abençoar Abraão. E Ló, você notou sua condição carnal? Ainda como um membro morno da igreja, ele sabia que Abraão estava vivendo lá em cima, em uma tenda. Mas você percebeu? Sua religião era tão correta que Ló nem pediu ao anjo, deixe-me ir para cima com Abraão, meu tio. Mas ele disse, há uma pequena cidade ali embaixo, deixe-me ir para lá. Ele ainda não queria ter nada a ver com Abraão. Vê, é desse jeito que é hoje. Não importa o que você faça, o carnal não consegue se associar com o espiritual. Não mais do que você consegue fazer óleo e água se misturarem. Isso não vai suceder. Cuidado, esse irmão aí, depois ele vai dedar lá para o pastor, esse aí não é bem-vindo entre nós, aí não, nosso campinho de bola, né? Esse é diferente, quer ser diferente. Irmãos, isso mostra a espiritualidade, o nível que a pessoa está. Não querer caminhar ao lado de alguém que está realmente caminhando com Deus, com sinceridade, com temor, mas sempre estão procurando o quê? Outras coisas mais suave, vivendo em outro nível, né? E acha que Deus vai descer a esse nível. Agora, comentando ainda isso, antes de terminar, Abraão, o irmão Brana disse que ele tinha um espírito da noiva. O espírito de Abraão é o tipo do espírito da noiva. Ele era o tio de Ló e, ao mesmo tempo, pai adotivo. E chegou uma situação, eles viviam juntos, e o rebanho de Ló cresceu, porque Deus abençoa, entende, os seus filhos e aqueles que estão perto. A ponto que houve contenda entre os seus pastores, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Não houve entre Ló e Abraão, mas entre sua gente. E daí Abraão chamou Ló e disse, olha, a terra está diante de ti e de mim. Você escolha. Escolha, se você for para o sul, eu vou para o norte, se você for para o norte, eu vou para o sul, se você for para o leste, eu vou para o oeste. Desde que não haja contenda entre mim e ti.
os teus pastores e os meus pastores. Veja, Abraão era um homem que buscava paz. Quer dizer, não, vamos... Agora, Abraão, como o mais velho, o homem, o que tinha promessa, ele poderia ter dito, eu vou escolher, você, não tem opção. Se eu for para o norte, você vai para o sul, entendeu? Abraão, ele deu a opção para Ló. E Abraão sabia aquilo que Ló escolhesse, estaria dando um passo que não era abençoado por Deus. E Ló, com a mente carnal, ele olhou as campinas de Sodoma, que era como o jardim de Deus, como diz, quando entra em Zoar, Estaol, né? Hoje ali, você chega ali, perto daquele mar morto, é puro deserto, não tem nada. Aquilo, os capins chegam, debruçava ao sabor do vento. Ló pensou assim, é aqui que eu vou fazer grandes negócios. Eu vou ficar rico. As cidades grandes estão ali embaixo, eu vou fazer bons negócios. E a Bíblia diz que Ló foi armando sua tenda, de pouco a pouco. Para que lado? Até que se tornou um cidadão de Sodoma. E o que viu Abraão? Olha o espírito da noiva. O espírito da noiva parece que ela é boba. Sempre escolhe o lado de perder. Viu que do outro lado, o que sobrou para ele seria um lado desértico, difícil, para manter seus grandes rebanhos. Mas Abraão sabia que Deus estava com ele. E foi lá que ele encontrou com Elohim. E quando Abraão soube que seu sobrinho foi preso, levado naquela guerra como cativo, sua sobrinha, e a esposa de Ló, Abraão se armou, olha bem, com seus servos, 318 homens e mais os seus aliados, e sem interesse de despojo, sem interesse de nada, ele foi lá libertar o seu sobrinho. Não é porque Abraão se separou, olha o espírito da noiva, é que ele não amava o seu sobrinho. É que ele não estava mais disposto a sacrificar e pelo seu sobrinho, pelo seu irmão na fé, e você, e eu. Vamos nos analisar, vamos nos conhecer. Não é isso? Mas olha a natureza de Ló. Quando o anjo disse que aquela cidade ia ser derrubada, acabada, e vocês caem fora, fuja. O anjo tiver que pegar na mão deles, eles não queriam sair. Ali estavam os bens deles. E se pegaram na mão porque não levaram mais nada, quase. A coisa não foi difícil. Ló, ele poderia dizer, daí ele pediu para o anjo, deixa eu ir chegar até naquela cidadezinha lá. Por que ele não pediu? Deixa eu ir, lá em cima está meu tio, eu vou para lá. Prefere ir para outro canto, morar numa caverna com suas filhas. Depois foi cometido incesto. Então, veja vocês, mas o orgulho não deixa voltar atrás. Qualquer dia eu quero falar sobre o orgulho. Então, veja vocês. Vamos ficar aqui. Pena que eu não avancei nada, né? Mas não é por querer avançar. Vamos triturar bem, alimentar bem. Vocês foram abençoados?
Vamos ficar de pé? Preciosíssimo Pai, nós queremos este espírito da noiva, Senhor. O mesmo espírito que habitou em Abraão, habitou em Isaque. O mesmo espírito que habitou em Jacó, a ponto que ele se humilhou diante de Esaú. E esse espírito tem habitado em todo o teu povo, no transcorrer de todos esses milênios. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a manifestar Cristo no nosso falar, nas nossas atitudes, em nossos relacionamentos com as pessoas, que elas possam identificar em nós genuínos cristãos, genuínas cristãs, não só, como diz um crente a mais, uma crente. Isso se tornou tão habitual, tão comum. Ó Deus, mas que possa ver verdadeiros cristãos. Senhor, encha-nos do Teu Espírito, dar-nos, Senhor, mais e mais de Ti, que o Senhor possa, ó Deus, crescer em nossas vidas e nos tomar a tal ponto, como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abençoa-nos, Senhor, e eu rogo que o Senhor desperte, inclinando os corações de todos que têm ouvido esta escola, ó Deus, que ardentemente desejem a primogenitura, o Espírito Santo, como Jacó, ó Deus, ele ansiava por aquilo. E o próprio irmão Branham, ele nos disse que ele não importava se tivesse perder amigos, mas o Espírito Santo era mais importante, Cristo nele, do que sua esposa, do que seus filhos, do que sua própria mãe. Deus, que cada um possa realmente ter esta mesma característica do seu profeta. Eu quero essa característica comigo. Não é que eu simplesmente tive ela, não, eu quero manter essa mesma característica, Senhor, hoje e amanhã, que o Senhor possa avivar este fogo no coração do teu servo, no coração das tuas servas aqui presente. Inclina-nos a ti, Senhor, e agora eu rogo que o Senhor dê a cada um bom dia, Senhor, e que a tua paz esteja sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Então, até à tarde estejamos todos aqui, né?